Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui na igreja de Richmond. É mais uma nova igreja que a gente pode conhecer aqui nos Estados Unidos da América e pregar. Já estive com vários no acampamento e esperamos em Deus que o Espírito Santo esteja conosco durante todo esse evento que nós teremos aqui. Só uma pergunta para eu saber como eu sigo há pessoas. Está precisando de tradução? Tem gente que. Então eu vou ter que falar mais devagar. Não é isso? Não, porque às vezes eu falo meio corrido, o tradutor passa um aperto. Um dia no céu não temos mais esses problemas, até teremos. Eu contei para os jovens uma história que uma vez um ratinho estava correndo de um gato. E o rato corria do gato e corria, e o gato miau, 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 correndo atrás do rato. E o rato entrou dentro de um buraquinho e ficou lá dentro, coração palpitante, e o gato miando lá fora. De repente, silêncio. E o ratinho colocou a orelha assim e ouviu uns latidos. Não, em inglês é ruf, ruf. O cachorro em inglês late assim. Ruf, ruf. O ratinho colocou o ouvido de novo, ouviu mais alguns latidos e pensou: tem um cachorrão aí fora. Se tem cachorro, o gato foi embora. Esperou mais um pouquinho, novos latidos. Aí saiu feliz, faceiro. Traduz faceiro. Saiu contente. Só que quando ele saiu, veio o gato com a pata e pegou e já veio levando até a sua boca. E ele: espera, eu não estou entendendo nada. Eu acabei de ouvir um cachorro latindo agora. E o gato disse: meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala 2 idiomas está perdido. Mas no céu nós não vamos ter esse problema de ter que falar 2 idiomas. No céu nós vamos falar apenas a língua do céu. E lá vai ser muito legal. Agora existe um idioma universal que não é medido por palavras. É foto ou está filmando? Deixa eu ficar mais bonitinho. Quer dizer foto, ele não sabe. É o idioma do amor. E eu espero em Deus que o amor realmente esteja presente em nosso coração durante toda essa semana, e que você sinta o Espírito de Deus aqui. Amém? Amém. Bom, hoje à tarde, qual horário, pastor? Não preste atenção? Às 18h30, 6h30 p.m., tá bom? Nós vamos estar aqui. Eu vou falar com vocês um pouco sobre a arqueologia e a constelação de Órion. O que tem a arqueologia a ver com a constelação de Órion? Vem à tarde, tá bom? Antes eu não respondo nada. E a partir de hoje nós vamos começar a ver o livro de Daniel. Só que eu sei que eu estou numa igreja cujo pastor é um especialista em profecias de Daniel e Apocalipse. Então eu não vou ousar aqui querer ensinar a profecia, ainda mais que eu sou um especialista aqui. Nós vamos falar do livro de Daniel dentro de 2 óticas: da arqueologia, tá certo? Confirmando as histórias do livro de Daniel, e das lições práticas que podemos tomar do livro de Daniel para a nossa vida diária. Então vamos começar hoje sobre Daniel enfrentando a corte do rei da Babilônia. Pode colocar, por gentileza, o slide? Abre sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos orar antes de lermos a palavra de Deus, sentindo calmamente a presença de Deus e dos anjos. Fechamos os nossos olhos e deixemos Deus falar conosco. Senhor, que paz. No barulho ensurdecedor deste mundo, paramos um pouco para ouvir a Tua voz. Abre agora, Senhor, os nossos olhos espirituais para entendermos Tua palavra. Que o Teu santo poder esteja conosco. Seja Tu, Senhor, louvado pela nossa reverência. Em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Na minha tradução diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então vamos ver como começou a história de Daniel. Que contexto é esse? Pode ir passando? Ali você tem um mapa atual de onde tudo aconteceu.
Hoje, aonde seria a Babilônia é o Iraque. Aqui seria a região da Babilônia. Israel está justamente onde hoje também está Israel. Aqui ficava Jerusalém. Então você note que, não sei se está com mau contato aqui, eu acho que está com um certo mau contato. Já mostrei que o Iraque seria onde ficaria a Babilônia. Israel está aqui no meio e aqui embaixo está o Egito. Decore essas três localidades: Egito, Israel, Babilônia. Hoje Iraque, Israel e Egito. É aqui que ocorre toda a história de Daniel, e é justamente por causa desses dois polos que Daniel foi parar no reino da Babilônia. Vamos ver como tudo aconteceu. A Babilônia hoje tem sido encontrada, mas durante muito tempo as pessoas duvidavam da existência de Babilônia. Eles não acreditavam que Babilônia tivesse sido encontrada. Hoje nós temos provas arqueológicas que Babilônia existiu. Inclusive na guerra no saque de Bagdá, vários utensílios que confirmavam a história do livro de Daniel, infelizmente foram roubados. Muita coisa se perdeu. Nós temos uma réplica dessa estátua no Museu de Arqueologia da Universidade Adventista do Brasil. A original se perdeu. Estátua do deus Gudea, que era um rei de Lagash, da Babilônia de dois períodos, a Babilônia no período de Abraão. Agora, deixe-me contar uma coisa curiosa para vocês sobre a arqueologia e o livro de Daniel. Vocês já devem ter estudado algumas vezes com o pastor da igreja sobre o tempo do fim. O livro de Daniel fala do tempo do fim, não fala? Quando o livro de Daniel seria aberto. Quando começou o tempo do fim? Um pouco antes de 1844. 1798. A profecia diz que em 1798 o livro de Daniel seria aberto e ele poderia ser compreendido por todas as pessoas. Agora veja que coincidência, ou melhor, que jesuicidência. Que não existe coincidência. Não existe coincidência, existe providência divina. Veja que providência divina. Em 1798 foi encontrado no Egito um artefato pelos generais de Napoleão Bonaparte. Era a Pedra Roseta. E graças ao achado da Pedra Roseta, e posteriormente, quando decifraram a pedra, começou a arqueologia moderna, e graças a esse achado e a arqueologia moderna, hoje eu posso compreender melhor o livro de Daniel. Então, eu não sei se eu estou forçando a profecia, eu acho que até a arqueologia moderna tinha uma data profética para começar. Porque a arqueologia começou em 1798 com o achado da Pedra de Roseta. E é justamente essa data que Deus marcou para abrir o livro de Daniel. Então vamos falar um pouquinho sobre a Babilônia. Antes da Babilônia, existia um reino muito poderoso, que era o reino da Assíria. Aqui são alguns dos querubins que ficavam no palácio de Assurbanipal. Só para vocês terem noção do tamanho, você no Museu do Louvre, uma pessoa normal, eu tirei uma foto da minha esposa perto dessa imagem, ela não ficaria mais alta do que a perna desse querubim. Então minha esposa daria mais ou menos dessa altura. Então você imagina dezenas desses seres enfeitando a sala do rei. E aqui está Assurbanipal, o grande rei da Assíria. A Assíria era um reino tremendo. Na época que a Assíria dominava, Isaías era o profeta. Por isso vocês estudaram uma lição do trimestre passado sobre Isaías. Agora vejam como eles eram maus. E os babilônios que chegaram depois herdaram essa maldade. Veja o que eles faziam com seus inimigos. Ali está o famoso rei Tiglat-Pileser, que vocês estudaram na lição da escola sabatina sobre Isaías, que estava vindo para atacar Jerusalém. Isso ficava no Iraque, onde hoje é o Iraque. Olha as maldades que eles faziam. Ali está o rei que acabou de ser conquistado pelos assírios, os antecessores dos babilônios. Está vendo esse rei prostrado aqui? Sabe o que ia acontecer com ele? Quando eles dominavam o reino, eles traziam o rei perante os seus súditos e falavam assim: você quer continuar vivendo? Essa pergunta implicava mais em tornar você um mártir. Porque se você não aceitasse, o rei ia matar os seus familiares na sua frente, da maneira mais cruel que você pode imaginar. Da maneira mais cruel. Eles tinham um rito de ir cortando a pessoa aos poucos. Cortavam a língua, cortavam as orelhas, cortavam as mãos. Assim, ao vivo. Então o rei não, preserve minha família e preserve.
Então você vai pagar duas coisas. Primeiro, você vai me aceitar como seu novo rei. Então o rei se prostrava. Por isso que nos palácios de Assurbanipal você tem muitos esses entalhes de pedra mostrando as cenas das conquistas do rei. Então o rei conquistado ajoelhava e rendia homenagem àquele rei na frente de todo mundo. Quando ele se levantava, você pensa que acabou? Ainda tinha um segundo preço a ser pago, para que o reino dele fosse preservado e a família também. O rei vazava os olhos do condenado na vista de todo mundo. Ele tinha perdido seus 2 olhos. Então surgiu naquela época um ditado que até hoje existe em português, não sei se em inglês tem esse ditado: quando uma coisa é muito cara, me custou os olhos da cara. Já ouviram essa expressão? Vem desde a Síria. Então quando algo é muito caro, fala assim, isso me custou os olhos. Em espanhol eu creio que tem essa expressão, não é isso? Los ojos. Então custou caro os olhos da face. Por quê? Porque você pagou algo muito caro. Naquela época ele pagava com os próprios olhos. Vamos ver mais algumas das atrocidades que eles faziam. Lá está o rei Assurbanipal nas suas conquistas. Toda a história é contada aqui em cima, escrita com uniforme. E os babilônios herdaram toda essa cultura, eles vieram depois. Aqui você tem a tomada de Nínive, na época de Isaías. Eu vou mostrar mais de perto algumas partes desse entalhe para você ver as atrocidades que eles faziam. Aqui você consegue ver um soldado cortando a cabeça de uma pessoa. E aqui, pena que está um pouco claro na igreja, vocês podem apagar pelo menos a luz daqui da frente, para ficar mais fácil. Atrapalha a filmagem alguma coisa se você apagar? Atrapalha? Então eu acho que teria que deixar. Aqui tem pessoas que são colocadas em paus, fincados como se fossem carne, churrasco no espeto. Mostra a próxima. Aqui está o detalhe do soldado cortando a cabeça do outro, conseguem ver? No entalhe aqui, um soldado cortando a cabeça do outro. Eles tinham coisas terríveis. Imagina várias pessoas sendo cortadas ao meio, um sem cabeça. Essa era a crueldade daquele povo. O rei Tiglat-Pileser das suas conquistas, um urubu, como se fosse um corvo, uma árvore de rapina, levando as tripas das pessoas mortas. E eles gostavam de enfeitar os palácios com essas cenas de horror. Os cantores que eram colocados aqui, eles tinham que cantar para abafar o grito daqueles que estavam sendo torturados. Então o rei pegava as próprias pessoas que foram condenadas e mandava cantar e tocar para abafar os gritos daqueles que foram condenados. Prática que se repetiu na Idade Média durante a Inquisição. Continuando. Então as várias conquistas, pode passar mais. E foi este reino que foi dominado por Nabucodonosor com a vinda da Babilônia, e ele herdou toda essa crueldade dos assírios. E um dia, nessa proporção, ele também, pode passar o próximo, levou cativo Daniel com seus companheiros para o reino da Babilônia. Agora, por que Babilônia atacou Jerusalém? Vamos voltar ao mapa. Esse é o mapa da época. Qual país se fica mesmo aqui hoje? Iraque. O rei Nabucodonosor estava para invadir o Egito. O Egito, quando Nabucodonosor conquistou a Síria, o Egito ofereceu resistência. Então Nabucodonosor queria atacar o Egito. Só que o que estava no meio do caminho? Jerusalém. Você conhece aquele provérbio? Eu não sei se é a pedra que bate na água ou é a água que bate na pedra, falando do alto mar. Mas quem leva o prejuízo sempre é o Siri. Jerusalém estava nessa situação. Estava no meio, é aquele negócio, o seu dedão é a distância mais curta entre uma pedra e o chão. E Jerusalém estava nessa situação, de intermédio. Nabucodonosor vinha com toda a sua força para atacar o Egito e Jerusalém no meio. E o rei se sentiu como um sanduíche pressionado. Isso já vem de longa data, desde a época de Isaías também, assim, na época de Daniel não foi diferente. O rei Joaquim tinha de um lado o Egito pressionando. Faça aliança conosco, senão nós vamos entrar em Jerusalém, vamos acabar com Jerusalém. Por outro lado, Nabucodonosor falando, não faça aliança com eles, senão vou chegar e vou destruir vocês. O rei Joaquim, naquela situação de morre devorado, ou morre parado mesmo, acabou resolvendo aliar-se ao rei do Egito. Não deu novo.
Nabucodonosor veio com tudo. Agora deixa eu interromper um pouquinho essa história para dizer algo para vocês. Olha como são os céticos. Existe um livro lançado há pouco tempo aqui nos Estados Unidos, ele começou em Israel, foi lançado na França e agora no Brasil, de Silverman e Finkelstein. São dois arqueólogos israelenses que estão querendo desmentir a Bíblia. Eu não sei se vocês já viram esse livro aqui. Eles dizem, A Bíblia Desenterrada é o título dele. Eles dizem que a Bíblia não tem razão, porque muitas das histórias da Bíblia não têm confirmação na arqueologia. Pessoal, primeiro é uma coisa ridícula você dizer isso, eu vou explicar por quê. Se eu amanhã disser que, ou pedir o pastor fazer um almoço, gente, o pastor Rodrigo perdeu uma caneta Montblanc aqui na igreja. Se todo mundo olhar e não encontrar a caneta Montblanc, isso não significa necessariamente que eu seja mentiroso. Eu tenho várias explicações racionais para isso. Eu posso ter perdido a caneta em outro lugar. De repente, a caneta pode estar num lugar, todo mundo procurou e não viu. Alguém pode ter achado a caneta, colocado no bolso e levado embora. O fato de nós não encontrarmos uma pista arqueológica para cada coisa que a Bíblia diz, não significa que a Bíblia seja mentirosa. Significa apenas que ainda não achamos. 80% dos achados arqueológicos eles estão debaixo da terra, ou foram roubados por algum ladrão de sepulturas, ou estão em alguma coleção particular. E Satanás trabalha de tal maneira que ele coloca justamente aquela região do Oriente Médio em guerra. Para mim, a guerra do Oriente Médio é uma estratégia satânica para impedir que novos achados possam confirmar a história da palavra de Deus. Porém, vou contar de Babilônia o que era no passado. Hoje eles falam que Abraão não existiu, porque não tem prova da existência de Abraão, que não temos prova da existência de Salomão. Na época, eles duvidavam da existência de Nabucodonosor e até da própria cidade de Babilônia. Esse é o rio Eufrates que passava no meio da cidade. Vejam lá as ruínas de Il-Babil, onde hoje está Babilônia. Na época de Babilônia não existia nada nessa montanha. Esse monturo todo aqui foi feito depois com sujeira, poeira, pó do deserto e cobriu o que era a cidade de Babilônia. Onde hoje você vê essa montanha era a cidade de Babilônia. Isso é chamado em hebraico de Tel. Tel é quando uma montanha vai se formando artificialmente, vai cobrindo uma cidade antiga. Ali estão as ruínas do palácio de Nabucodonosor. Outras ruínas. Assim era a Babilônia daquela época. O rio Eufrates, passando aqui no meio. Esse rio também cruza Bagdá. Lembram quando os Estados Unidos invadiram o Bagdá, que em um determinado momento um caça americano foi abatido e dois pilotos caíram no rio Eufrates e as pessoas estavam metralhando, não é isso? É aquele rio que cortava Babilônia. Aqui ficavam então os dois templos, o Entenak e o templo de Marduk. Aqui ficavam os jardins suspensos da Babilônia. E aqui o palácio de Nabucodonosor. Babilônia tinha de 16 a 20 quilômetros de muralhas. As muralhas tinham uma largura de mais ou menos 6 metros. E uma altura também de mais ou menos 8 a 10 metros. Nas muralhas de Babilônia eram muralhas duplas, como vocês podem ver aqui, olha. Estão vendo? Tem uma muralha aqui, outra muralha aqui. Uma muralha aqui, outra lá. Duas carroças, duas carruagens podiam passar e dar a volta de tão grande que eram as muralhas de Babilônia. Era uma fortaleza impenetrável. Ninguém podia invadir Babilônia. Mas nós vamos ver nessa semana como numa orgia, numa festa, Babilônia foi atacada. Aqui estão os dois grandes templos. Amanhã, depois da manhã, nós vamos estudar sobre um deles, onde possivelmente Nabucodonosor ergueu uma estátua e obrigou todos a adorar. Alguns pensam que a planície de Dura podia ser aqui. Era um templo em homenagem a Marduk e outro chamado Entemenak. Vamos ver um pouquinho sobre o Entemenak. Próximo. Era um templo enorme, ele tinha 100 metros de altura. E era uma torre-templo. Curioso, os babilônios sempre tinham o costume de construir torres-templos. E Babilônia veio de Babel. E Babel começou construindo uma torre. Curioso isso. Próximo. Aqui estão os jardins suspensos da Babilônia. Supõe-se que eles tinham 125 metros de altura. Os jardins, na verdade, eram como se fossem escadarias, e aqui Nabucodonosor mandou plantar árvores de todo tipo. Havia árvores de 30 metros de altura, segundo esse Everon.
árvores que 8 homens não conseguiriam abraçar. No Museu de História Natural de Nova York, há uma árvore cortada ali, como se eu tivesse vontade de visitar, que você vê realmente que é uma árvore que você precisaria pelo menos umas 15 pessoas para abraçar o tronco dela. É um pedaço do tronco cortado. Não, nos jardins suspensos havia muitas árvores dessas. É uma das maravilhas do mundo. Chamam de jardins suspensos porque eram degraus. E o rio Eufrates passava aqui, no meio do deserto. Curioso isso. Mas, será que existiu o reino da Babilônia? Muitos duvidam que esse reino havia existido. No passado duvidavam não só da existência de Nabucodonosor, mas da própria Babilônia. Próximo. Por que eles duvidavam? Olha a crítica. Até por volta de 1800, os que não aceitavam a Bíblia diziam assim: eu não acredito na Bíblia. E eles lançavam o desafio para os cristãos. Vocês não falam da grande cidade de Babilônia? Onde é que ele está? E de fato, não havia nenhuma prova arqueológica da existência de Babilônia. Até 1709, 1780 por aí, mais ou menos nessa época. Não havia. Não havia nenhuma prova arqueológica. E os críticos falavam, a prova maior, Voltaire foi um dos que citaram isso, que o livro de Daniel é uma novela e que não existiu, onde é que alguém pode ter enterrado uma cidade tão grande como Babilônia? Uma cidade não desaparece, eles diziam. Você tem que ter evidência dessa cidade. Se a Bíblia descreve uma cidade tão grande como Babilônia e ela simplesmente não está em lugar nenhum, é que essa cidade não existiu. De novo, o mesmo argumento usado por Wittgenstein. Olha, se a Arca dos 10 Mandamentos existe, onde é que ela está? Lembra que eu falei da caneta? O fato de eu perder e ninguém encontrar não significa que eu sou mentiroso. Sabe onde é que está a Babilônia? Debaixo das montanhas de areia e pó do Iraque. Até que em 1799, um ano depois de começar o tempo do fim, começaram as escavações e descobriram que aquele grande montanha de terra era ruínas da Babilônia. Uma coisa curiosa, uma vez eu participei de uma escavação arqueológica na Espanha. E quando nós chegamos para escavar, nós íamos trabalhar na cidade de Clunia, uma cidade que ficava no alto de uma montanha, uma cidade romana. O chefe da expedição falou assim, uma coisa curiosa, há uma vila no pé da montanha. Estão vendo essas casas? E nas casas havia mármore branco. É mármore romano de 2000 anos. O pessoal subia até o alto da montanha, achavam aquele mármore, aquele pedaço de capitéis, achavam bonito, quebravam aquilo, levavam, colocavam na casa deles. E construíam casas com o resto de coisas de Roma. No Iraque também acontecia isso. As pessoas encontravam naquela montanha de sujeira pedaços de tijolos e levavam e construíam casebres ao longo do rio Eufrates. Estão vendo essa casa aqui? Foi construída com tijolos babilônicos de 2.600 anos. Eles não sabiam. Até que os arqueólogos, essas fotos são de 1800 e pouco, quando os trabalhos estavam no começo ainda. Começaram a cavar as valas e começaram a achar que aquilo ali era a ruína do que foi a grande Babilônia. Olha o exemplo de uma foto da época. Aqui você tem uma montanha de terra, onde era a cidade de Ur, que eles diziam também que não existia. Estão vendo aqui a ponta de, como se fosse um caixote aparecendo? Vamos limpar mais essa montanha de terra, olha o que descobriram. Ela formava uma grande pirâmide, como o templo de Etemenak. Estão vendo esses pontinhos aqui? Estão vendo? São os trabalhadores limpando toda aquela estrutura de terra. Quando limparam tudo, descobriram isso aqui. Então, a palavra de Deus foi confirmada pela pá da arqueologia. Existia sim o reino da Babilônia. No monturo de terra eles encontraram várias estatuetas dos deuses adorados lá, como a deusa Shparu. Outro zigurat, outra torre, templo, mas essa, pela erosão do templo, está completamente destruída. A única coisa que sobrou dela foi essa parede de tijolos aqui. Quando foram escavando mais, os palácios de Nabucodonosor, de Assurbanipal, que havia antecedido, começaram a vir à tona. Estão vendo os querubins sendo escavados? Todos debaixo da terra. Imagina quando Daniel viu isso tudo, ao vivo e a cores. Tudo colorido, quando ele entrou nos palácios do rei, viu essas imagens, essas estátuas enormes ali. Outra vala das escavações de Babilônia. Agora, engraçado, eu aprendi uma coisa com esse professor. A ignorância é aprendida. Não, e é mesmo.
Um dia eu estava em Arthur Nogueira, num certo mercado, não vou falar onde, porque você conhece, daqui a pouco você até pede outra pessoa para orar, mas não é gente da igreja. E eu queria comprar queijo, mussarela. Vai ser difícil traduzir isso para o inglês, mas tem que dar uma adaptada aí. E eu pedi 200 gramas de queijo. A menina do balcão fez assim: como é que é? Eu falei: eu queria 200 gramas de queijo. De novo, 200 gramas de queijo. Ela chamou a colega dela: o que você quer? Eu falei: 200 gramas. Ela: 200, né? Eu vou perguntar: você sabe grego? A ignorância é atrevida, já dizia o professor Pedro Culinário. E eu descobri que a ignorância, às vezes, pode vir com o título até de doutorado. Eles não aceitavam, é igual passarinho, dá tiro de um galho e ele pula pro outro. No início diziam: não, Babilônia não existiu. Aí Deus fez os arqueólogos acharem Babilônia. Aí disseram: tá certo, Babilônia existiu, mas Nabucodonosor não existiu. Quem construiu tudo isso foi Semiramis. Aí Deus: tá bom, eu vou fazer encontrar uma prova de Nabucodonosor. Alguns homens começaram a trabalhar na tradução de cuneiformes. É um tipo de escrita feita com cunha na argila seca, a escrita da Babilônia. E encontraram várias vezes o nome Nabucodonosor, que seria Nabucodonosor. Eu vou mostrar uma experiência curiosa que aconteceu no NASP, no nosso colégio adventista no Brasil. Vocês se lembram, no Brasil, há mais ou menos uns 30 anos atrás, brasileiros iam trabalhar no Iraque em construções. Lembram quando o Iraque recebia brasileiros? Mendes Júnior. Um brasileiro adventista que estava trabalhando lá, ele ia visitar as ruínas de Babilônia. Como eu falei, vocês lá tinham um pedaço de tijolo para todo lado. Quando ele estava vindo embora, ele fez amizade com um soldado que cuidava ali e falou: eu podia levar uma pedra como um souvenir, uma lembrança? Tá bom, pode levar. Ele pegou um pedaço de pedra, mais ou menos desse tamanho, na verdade era um tijolo, colocou dentro da bolsa e levou para o Brasil. Quando chegou no Brasil, ele pensou: o que é que eu vou ficar fazendo com isso aqui? Sujou minha roupa toda, eu vou jogar isso fora. Mas graças a Deus ele não jogou fora. Ele resolveu dar de presente para um professor do Espírito Santo, pastor Paulo Barbosa, que era professor de História e Religião nas escolas adventistas do Espírito Santo. O professor Barbosa recebeu aquilo, e quando ia dar aula de Bíblia, falar de Daniel, esta pedra veio da Babilônia. E os alunos: que legal, deixa eu ver, que legal. O professor Paulo Barbosa se aposentou e foi morar aos arredores do NASP. E um dia, visitando o Museu de Arqueologia Bíblica que nós temos lá, ele mostrou, ele falou comigo dessa pedra. Eu fui à casa dele. Quando falam isso, eu vou lá atrás. Falei: professor, o senhor tem isso aqui? Isso é acádio. Porque ele está com os desenhos na pedra. Acádio? Mas o que significa isso? Eu falei: olha, deixa eu levar para casa, que eu estudei um pouco de acádio e vou traduzir isso. E quando eu comecei a tradução, eu descobri que aqui está a forma Digir, ou Ilu, Nabucodonosor, Lugal, significa rei. Aqui não está mostrando todo o resto, Babila. E a tradução completa aqui está Templo de Esila. E a tradução completa seria: eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esagil e Êxida, e filho primogênito de Nabucodonosor. Eu falei: não é possível. Aí a minha esposa ela viu quando eu terminei, ela falou assim: mas primeiro tira a prova dos 9. Eu peguei a tradução que eu fiz com a foto, mandei para várias universidades, como a Johns Hopkins, daqui, a Universidade de Sorbonne, na França, Louvain, na Bélgica, a Andrews, várias universidades que tinham pessoas que estudavam com línguas acádicas, e todos eles responderam confirmando a tradução da pedra, do tijolo, e a veracidade dele. E hoje nós temos lá no nosso colégio uma prova arqueológica da existência de Nabucodonosor. Outros tijolos com o nome de Nabucodonosor já foram encontrados. Ele era um megalomaníaco. Ele construía e botava o nome dele nas paredes. E uma dessas provas está no nosso museu lá do Brasil. Bom,
Vamos voltar agora, mas o pessoal não aceita, viu? É interessante, eu falei com vocês que eles duvidavam da existência de Babilônia. Deus provou que Babilônia existiu, eles começaram a duvidar da existência de Nabucodonosor. Deus provou que Nabucodonosor existiu, aí eles duvidaram da existência de Belsazar. Aí quando for, acho que na terça ou quarta-feira, se eu não me engano, vamos estudar sobre Belsazar, vou mostrar como é que provaram a existência de Belsazar, tá bom? Bom, Nabucodonosor então, lembra que eu falei com vocês, ele estava em guerra com qual país? Egito. E quem era o queijo no meio do sanduíche ali? Jerusalém. Então ele veio e aprisionou o rei Joaquim em 605 e o obrigou a ser vassalo de Babilônia. Só que quando ele estava atacando Jerusalém, Nabucodonosor recebeu uma mensagem. Alguém chegou com um e-mail para ele lá? Falou assim: Nabucodonosor, Nabopolazar, o seu pai, aquele cujo nome aparecia na pedra que nós temos lá no colégio, Nabopolazar, seu pai, morreu. Você tem que voltar para receber o trono. Ele recebeu essa notícia em 15 de agosto. Então Nabucodonosor juntou as suas tropas e voltou para a Babilônia. E não chegou a destruir Jerusalém, mas ele levou para a Babilônia alguns jovens como troféu de guerra. Mas em 597 o rei Joaquim morreu, o filho dele Joaquim assumiu o trono. Ele assumiu o trono e se aliou ao Egito contra a Babilônia. Aí Nabucodonosor veio com muita fúria e de novo prendeu o rei Joaquim, mas não destruiu ainda a cidade. Foi nessa época que existiu o profeta Ezequiel. Então Isaías estaria antes de tudo isso, na época dos assírios. Depois vem Daniel. Na segunda vez que Nabucodonosor vem em Babilônia, já é Joaquim, o filho que estava no comando. Ele prende o rei, leva o rei para o exílio. E numa terceira vez que ele vem, na época de Zedequias, que ele destrói o templo. Agora, olha que interessante. Nós temos aqui um achado arqueológico que confirma aquela segunda investida de Nabucodonosor. Aqui está falando das provisões da ração para o rei Joaquim, rei de Judá, que estava preso em Babilônia, como a Bíblia apresenta. Tudo bem, já temos o contexto, vamos então ao livro de Daniel. Foi aqui que Daniel então foi levado cativo para a Babilônia. Agora tem uma coisa curiosa. Daniel deveria ter no máximo 16 ou 18 anos de idade. A expressão hebraica para se referir aos jovens é a expressão que não é alguém superior a 18 anos. Daniel deveria ter entre os seus 15, 16 a 18 anos no máximo. E os que eram cativos tinham que andar a pé. Eles não podiam, pela tradição da época, montar a cavalo. Sabe qual a distância de Jerusalém a Babilônia? Mais ou menos 1000 quilômetros. 1000 quilômetros da... Qual é o estado aqui de Richmond? Maryland? Virgínia. Da Virgínia com 1000 quilômetros descendo, eu vou até onde? Até a Flórida? Até a Geórgia. A Flórida está um pouco mais perto ou um pouco mais longe? Um pouco mais longe? Olha, mas eu tenho uma dica para o pessoal do coral. Vocês podem economizar uma parte da passagem na terra lá e só pega dali para diante. Viu? Daniel andou tudo isso a pé. E pior, além de andar a pé, assim que os prisioneiros andavam, estão vendo aqui? Prisioneiros tomados, levados amarrados a pé, com o soldado na frente. Além de caminhar 1000 quilômetros, há uma coisa interessante. Quando chegava no local onde ele ia trabalhar, estudar, o rei tinha um costume muito interessante herdado dos assírios. Pasmem o que eu vou dizer para vocês. Para que um jovem que foi cativo não tivesse descendência, eles castravam os jovens. Para dois motivos. Primeiro, para que ele não tivesse descendência. E segundo, acreditava-se que se ele fosse castrado, os seus pensamentos seriam inteiramente para o estudo. Ele não ia pensar em outras coisas de jovem. Compreende o que eu quero dizer? Usando eufemismos. Então, há uma possibilidade histórica, eu não posso queimar isso diretamente, porque eu não tenho um texto de professor da Bíblia que indique isso, é uma possibilidade histórica de que Daniel também tenha sofrido
mutilação. Tanto é que quem foi cuidar dos jovens era o chefe dos eunucos. Eunuco cuida, já sabe, de mulher. Por que ele foi cuidar dos jovens? Porque justamente o chefe dos eunucos foi cuidar dele. Porque eles eram também eunucos. Então imagine, Deus salvou Daniel da cova dos leões. Mas por que Deus não salvou dessa situação tão humilhante? Deixa eu explicar para você uma coisa já de antemão, para você entender nessa manhã e no início dessa semana de oração. Entenda a dinâmica do grande conflito. Se nós sofrermos demais, nós não suportamos. Mas se nós sofrermos de medos, nós não entendemos a essência do pecado e a guerra espiritual na qual nós estamos. Por isso que Deus às vezes livra, às vezes Ele não livra. Por isso que às vezes Deus responde a sua oração, você fala, puxa, como Deus foi bom, e às vezes Ele não responde. Parece que o céu fechou para balanço, e só faltam as nuvens se chocarem e alguém dizer lá de cima, eu não vou com sua cara. Por quê? Porque senão nós não vamos desejar a volta de Jesus. Ele livrou dos leões, mas não livrou aqui. Ele livrou os companheiros de Daniel da fornalha ardente, mas não livrou aqui. E o que é pior, muitos judeus, olha só, cederam. Daniel viu muitos judeus cederem. Então hoje, de novo, o meu desafio é o seguinte: você é o jovem em Babilônia. O mundo hoje é Babilônia. O mundo hoje é complicado, o mundo é confuso. Hoje o besteirol toma conta, o ridículo se apresenta. O mundo hoje está querendo dominar a sua mente. O mundo é Babilônia. A minha pergunta é: você é Daniel? Eu não sou preocupado se o mundo é Babilônia. A minha pergunta é: você é Daniel? Por que Daniel não comeu das comidas do rei? Curioso. Agora eu vou surpreender você com uma coisa. Muita gente pensa que Daniel não comeu das comidas do rei apenas porque o rei oferecia porco, coisas proibidas no Levítico. Não! No Oriente Médio o porco já não era muito consumido mesmo pelos povos de Babilônia. Nem toda a comida que ele ofereceu era porco. Daniel podia comer outra coisa que não fosse porco. O problema é que as comidas eram sacrificadas a ídolo. Algo que Paulo na frente falou: eu particularmente não vejo problema. Só que eu não vou comer para não causar escândalo. Curioso, Daniel não comeu a comida porque ela era sacrificada a ídolo. Então eu vou dar uma dica para você. Se você tem dúvida, tem gente que às vezes pergunta: pastor, mas e com relação com as posições da igreja? Ou sobre música, sobre cinema, sobre roupa, sobre qualquer coisa? Mas eu acho que não tem problema. Paulo também achava que não tinha. Mas na dúvida, não ultrapasse. E Deus abençoou Daniel. Ele podia talvez ter cedido. Não é nada de pouco, não é nada, mas só ter sido sacrificado a ele, eu não vou comer. E Deus abençoou Daniel de maneira que ele estava nos seus companheiros, depois que foram provados, 10 vezes mais inteligentes que todos os outros da corte. Então, o que é um desafio que eu faço para você? Em primeiro lugar, seja como Daniel, questione as regras do mundo. Daniel perguntou: por que eu sou obrigado a comer a comida do rei? E talvez o chefe dos eunucos falou: Daniel, é simples, é porque o rei quer. E se o rei quer, você tem que comer. Hoje o mundo está fazendo a mesma coisa com você. Eu disse lá no acampamento, aquele retiro que muitos estavam lá, eu não sei como são as propagandas aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, eu presumo que não seja diferente. 90% dos comerciais de TV são homens. Compre, beba, faça, vista, assista agora, não perca, a seguir, tela quente, oferecimento, isto, invista no banco tal, use Rider, beba Coca-Cola. É assim, não é? E num país consumista como esse, eu imagino que o pessoal veste, faz, bebe, dança e faz e tudo. Por quê? Porque a TV está mandando. Nabucodonosor está de novo dando ordens. E muita gente... Eu achei interessante uma coisa. No Brasil tem muitas novelas. Como nos países hispânicos também. Muitas novelas são exportadas para cá, né? Tanta coisa melhor que o Brasil poderia mandar. Tecnologia, cientista, exporta um jogador de futebol e novela. Mas tudo bem. Nem tudo é perfeito. Se uma novela coloca um rapaz vestindo uma roupa X,
sei lá, modelo, duas gravatas. Se a novela coloca um rapaz usando duas gravatas, em pouco tempo você vai ver um monte de rapazes usando duas gravatas. Acabou a novela, a moda das duas gravatas foi embora. Eu não estou falando que é pecado você andar na moda. Eu só estou colocando o seguinte: só ande na moda até o ponto em que a moda não está fazendo você desobedecer a Deus. Não era pecado Daniel comer em Babilônia, mas ele só comia até o ponto em que aquela comida não fosse contra a sua fé, a sua fidelidade a Deus. Não é pecado querer estar bonito, querer estar bem disposto. Isso é pelo contrário, é virtude. Você tem que gostar de você mesmo, mas até o momento que aquilo não entre em conflito com as coisas de Deus. O problema é que muitas pessoas acabam fazendo qualquer coisa para amar a Nabucodonosor e desrespeitar a Deus. Você está em Babilônia hoje. Para você, Daniel. E tem mais coisas, viu? Diz que o rei separou 4 mancebos em que não houvesse defeito nenhum. É o seu versículo bíblico. Formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Sabe o que Daniel teve que aprender na Universidade de Babilônia? Olha o currículo, que pesado. Quantas línguas Daniel teve que estudar? Ele teve que estudar o sumeriano, que era a língua tradicional sagrada com sinais cuneiformes. Ele teve que estudar o acádio, aquela do tijolo que eu traduzi, que era o dialeto nacional de origem semita. Realmente o acádio parece muito com o hebraico. Tanto é que em hebraico Deus é El, em hebraico, em acádio é Il. Parece, né? E ele teve que estudar também o aramaico, que era a língua dos negócios, da diplomacia, escrita com as mesmas letras do hebraico. Próximo. Ele teve também que estudar o caldeu. Quando fala ciência dos caldeus, refere-se à arte de construir mapas estelares ou astronômicos. Daniel teve que estudar astrologia, astronomia, ciência da adivinhação. Daniel acreditava na ciência da adivinhação, mas ele teve que estudar. É como hoje você também tem que estudar evolucionismo na escola. Eu visitei o Museu de História Natural de Nova York. Eu fiquei chocado, chateado, porque eu vi uma mãe com 2 crianças assim, mostrando lá os homos antigos, né? O Hesperopithecus, o Homo erectus, o Homo sapiens, o homem de Neandertal e tudo mais, e mostrando aquele monte de coisinha, falando: tá vendo, filhinho? Aqui, olha, o homem há tantos milhões de anos atrás era assim. Wow, great, mom! This is my grandfather. Yes! And your grandma is there. Oh, you look like your mom. Eu vi isso lá. E já é uma doutrina, já é uma religião. E a gente não questiona. Só um parênteses antes de terminar esse sermão, para ensinar você a questionar. Com todo o respeito que eu tenho pela cultura americana, pela ciência. Eu que tirei foto com a minha esposa lá diante de um busto do Museu Nacional, do Museu de História Natural de Nova York. Quantos já visitaram o Museu de História Natural de Nova York? Poucos. Já veio as mãos, né? Poucos. Vamos lá, é muito bonito o museu. Muito bonito. Pena que é evolucionista. Estava aquele museu lá e num determinado momento tem um busto de um homem chamado Henry Osborn. Henry Osborn foi um dos fundadores do Museu de História Natural de Nova York e um dos maiores paleontologistas dos Estados Unidos da América. Ele já morreu. Em 1906, se eu não me engano, Henry Osborn recebeu de presente um achado aqui no estado de Nebraska. Um dente fóssil. Está lá. O dente não está lá mais hoje, mas esteve no passado. Um dente fóssil. Com base num dente fóssil, Henry Osborn desenhou como seria o dono daquele dente. O Marcelo até nos deu a carona, nos levou lá. Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela sua boa vontade. Ele estava lá, ele viu o busto do Henry Osborn. Com base num dente fóssil, Henry Osborn desenhou todo o dono do dente. E o chamou de Hesperopithecus, o homem macaco. O símio, o elo perdido entre o homem e os macacos. Curioso, eles riem que Deus criou a Eva de uma costela, mas ele fez muito mais. Ele criou um homem inteiro de um dente. E esse dente fóssil, avaliado em $10 milhões,
foi exposto no Museu de História Natural de Nova York. E a foto do Hesperotechus foi colocada lá. E trabalhos científicos foram feitos em cima dele. E as pessoas iam visitar o dente do homem do elo perdido. Até que um estudante de zoologia descobriu posteriormente que o dente, avaliado em 10 milhões de dólares, era o dente de um porco. Entende por que a Bíblia ensina você a questionar? Seja Daniel, estude a ciência da adivinhação, entre aspas. Entende a comparação que eu estou falando, né? Não estou falando que você está numa varela, não. Estou falando da comparação. Estude o que a faculdade tem que ensinar, mas e saiba que sempre há algo mais, algo além. Tenha coragem de questionar. Daniel também estudou geometria, engenharia civil, medidas, valores, numerologia. Ele era um servo de Deus, ele tirou as melhores notas, porque ele se destacou na Universidade de Babilônia. Então, pelo seu testemunho, você pode ser um grande servo de Deus hoje, nessa Babilônia maluca que nós estamos. Amém? Hoje, infelizmente, os grandes cientistas são ateus ou evolucionistas. O grande dinheiro é desviado para pesquisas nessa área. Mas se você for um servo de Deus, Deus pode usar você como usou Daniel em Babilônia. Aqui está o resto arqueológico dos cadernos de geometria que ele estudava na Babilônia. Daniel escreveu cadernos assim. Deixa eu terminar isso aqui dizendo apenas uma coisa. Esse é o desafio do início dessa semana de oração para você. Eu fiquei apaixonado, louvado seja Deus, pela música. Para que Deus nos ajude a escrever a nossa história, como Daniel escreveu. E eu quero dizer uma coisa para você então. Olha para mim e preste atenção nessa parábola e pense nela no resto do dia. Uma vez, numa cidade na Bélgica, essa história é real, isso aconteceu. Havia uma cidade muito pequena, uma town, bem pequena, tão pequena que todo mundo conhecia todo mundo. E eles tinham um costume curioso. De dia, eles saíam bem cedinho da cidade, andavam mais ou menos uns 3 quilômetros, e ali, 3 quilômetros longe da cidade, é onde eles tinham a lavoura deles. 3 a 4 quilômetros. Eles trabalhavam o dia inteiro na lavoura. Quando era tardinha, voltavam os 4 quilômetros, dormiam na cidade. No outro dia de manhã, bem cedinho, acordavam, 4 quilômetros, trabalhavam na lavoura, à tardinha vinham e descansavam. Um dia, mudou-se para aquela cidade um circo, desses círculos que ficam itinerantes, sabe? O circo que fica de cidade em cidade. O circo mudou dali. E agora as pessoas mudaram um pouco a rotina delas. Antes de dormir, elas iam assistir o espetáculo com os palhaços. E era engraçado ver os palhaços no circo. E elas se divertiam, iam dormir depois de terem visto o espetáculo. Um belo dia, elas estavam trabalhando lá no campo. Quantos quilômetros? 4 quilômetros. E os palhaços estavam se aprontando. Eles se aprontavam com muitas horas de antecedência, que demoravam, porque colocar toda aquela maquiagem, tudo aquilo. E os palhaços estavam se aprontando quando um olhou e falou: você está sentindo o cheiro de queimado? O outro: estou. Eles olharam pela janela do trailer e eles viram lá na frente um mato que estava seco, era verão, de fácil combustão, e estava pegando fogo. O fogo! E o fogo foi pegando, e mato seco vai com uma rapidez. Vamos apagar? Não, a gente não dá conta, só nós dois. Vamos avisar o povo. Então vamos aí, começou a tirar a roupa. Não dá tempo disso, corre desse jeito mesmo. E foram os 2 palhaços correndo desesperados para avisar o povo lá no campo que a cidade estava pegando fogo. E quando eles correram, estava todo mundo trabalhando lá na lavoura, e os palhaços, e vieram aqueles 2 palhaços correndo na estrada. Corram, 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 a cidade está pegando fogo, a cidade está pegando fogo, e pulando. Dá para imaginar o que as pessoas fizeram? Começaram a rir. E quanto mais os palhaços pulavam e gesticulavam, mais elas riam. Era engraçado. E os palhaços pulavam, ficavam mais desesperados, e mais elas riam. Até que o fogo destruiu toda a cidade, o circo, e a perda foi total. O mestre, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório: o que vos parece? Eu vou perguntar também: onde está o problema nessa história? Está com a mensagem ou com os mensageiros? Pois sabe, meu irmão e minha irmã, que toda vez que você prega uma mensagem correta, mas não a vive, você é como um palhaço
falando a verdade. O máximo que você consegue tirar das pessoas são gargalhadas. Você fala que Jesus está perto de voltar, mas você não vive como alguém que está esperando Jesus voltar. Você fala que a mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, mas você, louvado Deus, tomando Coca-Cola, um monte de coisa que não presta na sua saúde. Você não está contando, você está falando apenas uma verdade, mas parece uma piada. E o povo ri de você. Você conta para a Babilônia que você é Daniel, e o pessoal, e eu sou o Bill Clinton. Em nome de Jesus, o meu desejo de oração para a minha vida e para a vida de todos, sempre, a cada dia, em especial nessa semana de oração, é que nós nos tornemos a pessoa certa, uma pessoa com a mensagem certa, e não pessoas figuradas de palhaço, falando a verdade e ninguém acreditando. Porque Jesus em breve voltará. E eu repito, de fato, estamos em Babilônia. É um lugar estranho, esquisito, nunca estivemos aqui, uma língua estranha, mas eu não me importo se estamos em Babilônia. A pergunta é: você é Daniel? Deus te abençoe. Está bem.